Olá, alunos, bem-vindo a mais uma aulinha de Geografia. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, né? Espero que você já tenha pego o seu caderninho em casa, caneta, o lápis, está tudo organizado, bonito. E na aula de hoje, aí dando o nosso start, né? Vamos começar aí retomando a aula anterior, onde lá nós vimos e compreendemos as desigualdades socioeconômicas e espaciais aí na África. E hoje, o nosso objetivo principal na aula de hoje são os aspectos históricos, culturais e regionais, tanto da América como da África. Então a aula de hoje é legal, porque a gente vai fazer uma conexão entre a África e o continente americano. Tudo bem? Na aula anterior, se você for lembrar comigo, né, nós estávamos vendo aí sobre a África e vimos que ela se organiza de uma maneira tal de acordo com o espaço o qual ela tem disponível. E um dos espaços que são bastante críticos dentro da África seria aí as áreas de deserto. Né? Então nós temos aqui uma foto do deserto do Kalahari para ter uma ideia de como é, né? E aí nós temos aqui no mapinha onde fica o deserto do Kalahari, que fica aqui na porção sul aí da África. Também nós temos o da Namíbia e o Saara, que é um deserto bastante conhecido nosso aí. Bem, a população, as regiões agricultáveis, estaria então se organizando dentro desse espaço da África. Ok? Vimos também naquela aula que existem algumas terras que são férteis e existem disputas por essas terras férteis, bem como o continente africano, ele é composto aí por uma grande variedade de recursos minerais, o qual justifica o porquê que a África é tão rica assim, ok? Isso foi tudo na aula anterior. Ainda vimos conflitos, lembra como é que era lá? Você tinha grupos étnicos rivais que buscavam chegar a um poder central. E esses conflitos aconteciam de maneira tal que são sustentados, inclusive, devido às alianças que eles fazem com ainda os países imperialistas do continente europeu. Tudo bem? Então, a gente percebeu naquela aula que os conflitos são inúmeros dentro da África e praticamente assola o continente todo. Também naquela aula nós vimos aí algumas questões e situações de desnutrição crônica, escassez de alimentos. Vimos aqui essa região aqui do chifre da África, né? Que a gente chama aí da Península da Somália, onde lá existe uma fome crônica muito grande, uma situação bastante crítica daquele continente. Praticamente é o que a gente viu naquela aula. E na aula de hoje, professor? Hoje a gente vai ver alguns aspectos históricos, culturais e regionais da América e da África. Começando ali pelo contexto histórico-cultural e o que a América e a África têm em comum. Vamos nessa? Vamos lá, então. No contexto histórico da formação desses dois continentes, a gente precisa entender que a África ainda fazia parte do Velho Mundo, enquanto que a América do Novo Mundo. Né? Olha aí, ó. Portanto, se a gente for ver aqui nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, nós temos ali, ó, o que está acontecendo? O continente ou os continentes estão se separando. Repare que a América e a África estavam grudadas, né? Que era o que a gente chamava de Pangeia. Também, no movimento de separação, a gente percebeu organização espacial diferente. Consequentemente, isso aí vai trazer ao longo dos 180 milhões de anos, até 30 milhões de anos, evidências que começam pelas evidências da paleontologia, ok? Veja aqui comigo. Alguns fósseis foram encontrados naquela região. Por exemplo, nós temos ali um fóssil comum, tanto na África como na América do Sul, que é um mesossauro. Okay, que vivia ali em torno de 360 até 290 milhões de anos, e essas duas espécies são comuns tanto na África e como na América, e eles não nadam. Né? Enfim, nós tínhamos também o tipo de vegetação, né, que é um fóssil da Glossopteris, que é um tipo de vegetação encontrada tanto na África como aqui na América do Sul. Nós tínhamos ali um outro resto fóssil, que é o Sinognathus, ok?
São nomes científicos, não precisa você saber isso. Mas entender que por essas evidências, os continentes estiveram juntos, se separaram, mas a própria organização do espaço geográfico entre África e América cedeu por conta desde aquele período anterior. Tudo bem? Vamos fazer um quiz junto? Vamos lá. A formação espacial da América e da África está relacionada aos domínios morfoclimáticos, as formações, as montanhas, a teoria da deriva continental, que é aquela da separação dos continentes, ou ao Oceano Glacial Ártico? Dá uma pensadinha, bem rapidão. Olá, pessoal, tudo tranquilo? Conseguiram fazer, então, essa atividade? Vamos à resposta direta, olha lá. Ó. Alternativa letra B, a teoria da deriva continental. Ô, professor, por que não é os domínios morfoclimáticos? Porque esses têm a ver com a formação do relevo e também dos tipos de vegetação que lá está. E o Oceano Glacial Ártico não está nem dentro do contexto, né? Então você não iria marcar. Vamos para frente? Agora a gente vai falar um pouquinho dos climas do mundo. E para isso eu preciso que você venha aqui no quadro comigo. Vem cá. Faça e acompanha comigo no teu caderno. Vamos fazer primeiro uma circunferência. Toda vez que fizermos uma circunferência azul, né, está representando aí o nosso planeta Terra. E já vamos colocar nessa divisão dessa circunferência, vamos dividir ela em uma linha bem importante que divide o nosso planeta em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, que é chamado de linha do Equador. Muito bem, Equador. Aí acima da linha do Equador e abaixo da linha do Equador, não que existam acima e um abaixo, né? Mas no hemisfério norte, eu vou colocar uma outra linha importante, aos 23 graus, 27 minutos e 33 segundos de latitude norte, nós temos aí o tal trópico de... Isso, muito bem, trópico de Câncer. Legal, gente. Só, se lá é o trópico de Câncer, aqui nós vamos ter na linha de baixo, né, outro paralelo importante, nas mesmas latitudes de 23 graus, 27 minutos e 33 segundos para o sul, o trópico de Capricórnio. Vamos riscar aqui. Capricórnio. E para deixar bem bonito, vamos fazer até um asterisco, porque é onde nós estamos, né? Bem, e aí, professor, um pouquinho mais para o norte, lá nos 66 graus norte e nos 66 graus e 33 minutos de latitude sul, nós temos o círculo polar ártico. Muito bem, garoto. E aqui embaixo, o nosso círculo no sul, polar antártico. Muito bem, garota. Vocês são os caras da geografia. Muito jóia. Vem cá. Nesta região aqui, ó, que eu estou achurando para vocês, esta região é a área que recebe a maior luminosidade dos raios do Sol. Consequentemente, a maior biodiversidade, tanto de fauna como de flora, está nessa região. E nós chamamos essa região climaticamente de zona intertropical. Intertropical. Por que intertropical? Porque está entre os trópicos de Câncer ao norte e trópico de Capricórnio ao sul. Zona intertropical. Beleza, professor?
Vamos para frente? Bom, e aí nós temos uma outra zona que eu também estou achurando aqui em cima e outra aqui embaixo. Olha lá que legal. Esta área entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer é uma zona que nós chamamos de zona temperada. Então vamos escrever lá, zona temperada. Temperada. Com sazão, não. Zona temperada. Depois nós vamos falar um pouquinho dela. Mas no sul também tem zona temperada. Professor, duas zonas temperadas? Então, isso. Temperada. Porém, essa aqui não está no norte? Então, zona temperada norte. E a outra não está no sul? Bom, então, zona temperada sul. Pronto. Fechamos aí. Falta um lá. Isso. Vamos colocar. Vou colocar de branco. Porque lá tem bastante neve, né? Frio. Então, seria uma zona também, ó. A zona polar ártica e a zona polar antártica. Antártica, beleza. Por favor, meu querido e minha querida, viu a diferença de zona climática, que é uma área para os paralelos? E também você percebeu que à medida que nós nos afastamos da linha do Equador, vai ficando mais frio. A zona intertropical, 2 estações do ano bem definidas, verão e inverno, sendo que o inverno é ameno. Nas zonas temperadas, 4 estações bem definidas, primavera, verão, outono e inverno. E nas zonas polares, 2 estações também bem definidas, verão e inverno. Porém, agora o verão é ameno e o inverno bastante rigoroso. Meu querido e minha querida, se você entendeu isso, olha como fica fácil agora. Entender o clima do mundo com foco na África e na América. Aí você entende por que na zona intertropical, que é mais quente, ó, o clima é um equatorial ou tropical úmido. Né? Você começa a entender por que nesta região aqui, ó, que está entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, ou nesta região, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, por que é temperado? Ora, porque está dentro de uma zona temperada. Você mata qualquer questão assim. Quer ver uma coisa? Tenta fazer lá. Eu vou dar um tempinho para você copiar e fazer. E vou ler junto. Sobre o clima da América e da África, marque V para verdadeiro e F para falso. América e África possuem uma grande extensão longitudinal, cuidado, e assim diversidade climática. B. Grande parte da biodiversidade de flora e fauna existente nos continentes americanos e africano estão inseridos na zona intertropical. E C. Em ambos os continentes percebe-se uma enorme área de deserto, como o Saara na África e o Atacama na América do Sul. Dá uma pensadinha e a gente já volta.
Ok, gente? Vamos aí para nossas respostas. Conseguiram fazer essa atividade? Copiamos, respondemos e vamos já colocando a alternativa para você. Veja só, eu vou no foco. Onde que está o nosso problema? Na letra A. Professor, acertei todas, professor. Maravilha, isso aí. Tá vendo como fica fácil? E por que a letra A, então, é falsa? América e África possuem uma grande extensão longitudinal? Não. Quando a gente fala de clima, sempre é latitude. Pensou clima, pensou latitude, tá? Então não, longitude vai ser fusos horários. É a alternativa incorreta. E aqui, professor, eu errei ali, ó. Nós temos deserto aqui na América do Sul, temos o deserto do Atacama, que fica no Chile. Esse tem parece uma lombrigona, assim, ó. Portanto, ele tem uma extensão latitudinal bastante grande, e nós vamos ver um pouquinho mais para frente exatamente sobre esse deserto, tá? Olha isso aí. África e América e os processos migratórios. Muito tranquilo. Oh, professor, mas tudo isso aí isso aqui é um mapa mais atual, né? Onde você tem fluxo de processos de migrações, navios, aviões, enfim, trabalhando aí nesse mundo que nós chamamos de mundo globalizado. Mas por que eu coloquei essa imagem? Para a gente lembrar que lá no período lá do século XV, XVI, né, com as grandes navegações, saíam da Europa, contornavam a África no que foi chamado périplo africano, até chegar à Índia. Na Índia retiravam as especiarias, voltavam lá para vender na América. Por que não passavam por aqui, professor? Porque o mar Mediterrâneo era de domínio dos italianos, ok? Tudo bem? Bom, aí, quando vieram para cá, para a América, os primeiros colonizadores, sobretudo a América Latina, fizeram uma colonização de exploração. E aí começaram a trazer os africanos num processo de emigração, saída, portanto, da África, vindo para cá. E aí, quando chegam esses imigrantes africanos, vêm com o sentido de você trazer uma técnica, que era a técnica de como plantar lá a cana-de-açúcar e tal, né? Como fazer o engenho, como preparar o melaço dentro do contexto histórico, mas aí foram escravizados, tá? Uma lei vai surgir, lá uma lei da Inglaterra, proibindo o tráfico de escravos né, dentro do Oceano Atlântico. A lei Bill Aberdeen. E aí, a partir dessa lei Bill Aberdeen, então, era proibido o tráfico. Claro que houve um impacto bastante grande dentro do contexto histórico na América em cima disso aí, tá bom? Mas o importante é você ver que, ao longo do tempo, a África, primeiro, foi uma zona de atração, mas depois, a América, o Novo Mundo passou a ser uma zona de atração, e não mais a África, ok? Vamos fazer um exercício? Vamos lá. Marque V para verdadeiro e F para falso. Século XV ao XVIII, o Novo Mundo passou a ser uma zona de atração e houve um grande processo de imigrantes africanos. B. A emigração da África ocorreu até a intervenção inglesa no Oceano Atlântico com a lei Bill Aberdeen. Letra C. No século XX, tanto os países africanos como os americanos se transformam em zona de atração por serem países centrais. Dá uma pensadinha, copia lá e a gente já retorna.
E daí, moçada, tudo tranquilo? Vamos para as respostas da questão número 2. Então, já colocando lá, ó, nós temos uma alternativa que é falsa e o nosso foco passa a ser aquele. Professor, acertei todas! Uhul, vamos vibrar junto! E vem comigo também. No século XX, alternativa C, que está falsa, tanto os países africanos como os americanos se transformam em zona de atração por serem países centrais? Não, meu querido. Eles não são países centrais e não são, neste momento, zona de atração. Na verdade, no século XX, as pessoas querem sair desses países, né, desses continentes, para buscar uma condição melhor de vida. Tudo bem? Beleza. Professor, uma dúvida. O que é imigrante e emigrante mesmo? Horas, imigrante, lembra? Imigrante, quando chega. Né? Chega aquela sogra e tal. Emigrante, foi embora, quando a sogra vai embora. Lembra dessa pegadinha? Então, esse macetinho, aí você já vai estar bem ligado comigo. Vamos para frente. Olha essas figuras. Aqui nós temos um trompetista bastante famoso, Louis Armstrong, né? Tem uma voz rouca, mais rouca que a minha. Aí nós temos ali também Miles Davis. Né? Repare que, do que eu estou falando agora, professor? Por que eu coloquei essas personalidades? Estamos falando sobre a intervenção cultural da África aqui no continente americano. Esses caras são os ícones do jazz, por exemplo, do blues. Okay? Olha aí, B.B. King. Né? Se você não conhece, meu querido, se você não conhece, minha querida, dá uma ouvida nesses magos da música. Ó, são os caras. Ok? Nós temos aí mais um, Martin Luther King. Eu tenho um sonho, já viram isso aí? Vários filmes retratam sobre isso, na luta dos africanos, dos afrodescendentes, para que se mantenha a sua cultura e para, principalmente, fazer com que não tenha discriminação racial. E aí, falando nisso, nós temos aí o nosso Machado de Assis, né? Um escritor. E esse escritor, ele é afrodescendente. Muitas lutas, escrevia maravilhosamente bem. Pega lá Memórias Póstumas de Brás Cubas, que na verdade é ele falando dele mesmo. E aí o que acontecia? Por conta da pigmentação da sua pele, colocavam ele como uma pessoa branca. Mas não, ele era afrodescendente. E é raríssimo você encontrar, se você for lá, pesquisar imagens sobre ele, a maioria vai estar branco, mas não, ele é afrodescendente. E olha a cultura e a importância da obra dele para nós aqui do Brasil, né? E para a cultura aí da língua portuguesa, ok? Então, por que eu coloquei isso aqui? Para ver como o povo africano, o imigrante africano que vem aqui para a América, né, eles acabaram tendo uma influência na cultura sob diversas formas. A culinária, a música, a dança, precursores de artes marciais que foram desenvolvidas de repente aqui, né, como a capoeira, enfim, tá bom? Vamos fazer uma atividade, vamos lá. Sobre a África e sua influência cultural. V para verdadeira, F para falsa. A cultura africana se manifesta no continente americano de diferentes modos, como na arte, na literatura e nos costumes. A miscigenação cultural na América é resultado somente da interferência europeia no Novo Mundo, ou seja, a mistura cultural da América só quando vem os europeus. Outros tipos de imigrantes que chegam aqui, não. E letra C, África e América têm uma relação cultural pouco expressiva, sendo que a única semelhança está nos processos de colonização exploratória europeia em ambos os continentes. Dá uma pensadinha e a gente já retorna.
Tudo bem, gente? Fizemos aí? Tranquilinha essa aí. Eu acho tranquilinho. Porque você com certeza marcou assim. Oh, professor, acertei todas! Ah, isso! Vamos lá, vamos no foco. Por que a letra B é falsa? A miscigenação cultural na América não é resultado apenas da interferência europeia, porque nós tivemos interferência na Europa, sim, mas da Ásia e, no nosso contexto aqui, da África, né, japoneses, africanos, hoje chineses, o povo árabe, né, enfim, todas as culturas, e o que enriquece, na verdade, o continente americano. Letra C. Por que é falsa? África e América tem a relação cultural existente entre eles é pouco expressiva. Pelo contrário, é muito expressiva. E a semelhança não está apenas na forma de colonização, mas está na própria cultura, está na própria configuração do fenótipo existente em nós. Ok? Então, tudo está relacionado. Veja que bacana, né? E é muito rico. A nossa cultura do continente americano, nós devíamos ter, assim, vamos dizer, um orgulho por conta disso. Tá? Vamos para frente? Aqui é uma tabela que eu montei para vocês. Agora sim, diferente da anterior, é uma tabela comparativa. Mais ou menos assim. Você tem o título da tabela, padrãozinho da geografia, economia, África e América, os séculos, e dentro do século, o que estava acontecendo na África e o que acontecia na América. Ok? Essa é a questão. Na África, colonização de exploração. Na América, colonização de exploração e povoamento, qual nós redirecionamos a América em América anglo-saxônica e América Latina. No século 17 e 18, tráfico de escravos e o neocolonialismo, que nós já vimos. E na América, os imigrantes africanos e a independência dos Estados Unidos e um outro processo de independência que foi ocorrendo depois no século 19 e 20 nos países da América Latina. Falamos muito sobre isso nas aulas anteriores também, sobre o interesse da Inglaterra para que os países da América Latina acabassem se transformando em países aí independentes. Então, no século 19 e 20, houve o processo de descolonização agora no continente africano e os conflitos étnicos por conta da chegada ao poder central, a questão do apartheid. Nós tínhamos na América processos de independência na América Latina, que começa a cada vez ser maior. Por exemplo, o Brasil, 1822, ok? Século 20, pobreza, fome crônica, AIDS, fim do apartheid. Na África, nós, na América Latina, passávamos por uma industrialização, mesmo que tardia. E o século 21, o apartheid global. A África sendo separada, né, alguns países da África sendo separados do mundo globalizado, por conta da falta de investimentos em infraestrutura. Lembra? Você tinha lá o baixo poder aquisitivo, a fome, você tem a questão ali da educação baixa, mão de obra pouco qualificada. Okay? A China buscando investir, né, em infraestrutura para que, com interesses, obviamente, mas com isso alguns países da África também vão sair daquela condição. E aqui na América, acaba sendo uma zona de repulsão. Problemas, né, principalmente devido a corrupções de governos nesse sentido, levou a um momento de repulsa. As pessoas querem sair do continente da América Latina para ir em busca de uma vida melhor. Vamos aí para uma atividade. 4. Sobre a África e a América. V para verdadeira, F para falso e vamos que vamos! O continente africano e americano foram grandes colonizadores do século XV e XVI. Presta atenção na pergunta. Letra B. Enquanto na África ocorria o neocolonialismo, os Estados Unidos se tornavam independentes e no século XIX inicia sua industrialização. Letra C. Os conflitos étnicos dos grupos rivais para a ascensão ao poder central na África e os governos corruptos, tanto na África como da América Latina, levaram à condição socioeconômica desfavorável para a população de seus países. Dá uma pensadinha e a gente já volta.
E daí, gente, conseguiram? Notou que aquela tabela é tão importante para que a gente responda isso? Legal. Vamos às respostas. Ô, professor, acertei todas. Aí, cara, beleza. Vem cá. Letra A, por que é falsa? O continente africano e americano foram os grandes colonizadores do século XV e XVI? Não. Os colonizadores foram o continente europeu, né? A Europa que saiu e acabou colonizando tanto a África como a América. Beleza? Gente, aquela tabela é muito importante. Devido à sua importância, eu vou dar um tempinho para você copiar essa tabela aqui para mim, beleza? Então, copie, tenha no caderno, devido à sua importância. Vou dar mais um tempinho para você.
E daí, moçada, deu tempinho de você copiar na tabela, bem importante essa tabela, beleza? E aí, seguindo o nosso barco, nós vamos ver aí como que a América e a África vivem dentro do contexto global. Já vimos sobre a globalização, né? E entendemos que, acompanhe comigo no slide, países que passaram pela industrialização, mesmo que tardia, apresentam investimentos em infraestrutura, participam do mundo global. Gente, para poder participar desse mundo global, é necessário você ter algumas condições que façam com que você participe disso. Que condição é essa, professor? Ora, primeiro, infraestrutura favorável, portos, aeroportos, para que os diferentes modais possam estar chegando com mercadorias e também levando as mercadorias para o seu destino, né? Ora, países em que você tem uma mão de obra barata e qualificada, perfeito. Mas existem países na África, por exemplo, que não é assim. Existem países na América que não é assim, né? A mão de obra é pouco qualificada e, consequentemente, você tem um baixo mercado para assimilar os produtos que estão sendo fabricados. Como participar, então, no mundo global assim? Veja que você coloca o mundo, a globalização, dentro de um carrinho. E esse carrinho é manipulado por um mouse, o que significa dizer que, para que você participe da globalização, você tem que estar interagindo dentro dos diferentes meios de comunicação, dos diferentes formas de economia, fornecendo, inclusive, não só a matéria-prima, mas produtos industrializados e, além disso, tendo um nicho de mercado consumidor capaz de assimilar essas diferentes tecnologias que vêm surgindo, não é? Vamos fazer um quiz? Vem comigo. Para participar da globalização, os países devem ter um bom nicho de mercado, infraestrutura e poder de compra para assimilar a tecnologia dos países centrais ou fornecer matéria-prima, mão de obra pouco qualificada e baixo poder aquisitivo, tornando-se atrativos e participantes do mundo globalizado. Pensa aí. Cara, sem sombra de dúvida, a alternativa correta é a letra A, né? Bem discutimos isso, não só nessa aula, como nas anteriores. Olha aí, não chore, meu querido. Hoje, missão cumprida. Aí, ó, fizemos uma retomada tanto dos aspectos históricos, culturais, econômicos, socioeconômicos, né, e regionais dentro da América e também da África. E aí, para a próxima aula, a gente vai falar, vai ser muito top, não perca, tá? Venha junto, vamos falar sobre o continente americano, alguns aspectos físicos, beleza? Moçada, vamos que vamos e até mais!